antes de fazer, nós precisamos ser. Ser o quê, pastor? Amigo de Cristo, amigo de Deus. Termos relacionamento com Ele, sermos íntimos, porque aí o restante flui na nossa vida. A vocação, o propósito. Por quê? Porque nós estamos próximos ao Senhor. Eu fico muito preocupado com pessoas que se envolvem tanto com o fazer e esquecem de ser. Nós temos encontrado muitas pessoas hoje em dia que, por causa da obra, por causa da necessidade, ele se envolveu de uma forma tão grande que hoje ele não se sente mais. Ele faz, mas não se sente mais. Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio. O nome desse episódio é chamado E Propósito. Meu nome é Maísa. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. Hoje estamos com o pastor Nivaldo, aqui como nosso convidado. Pastor, conte um pouco sobre o senhor para a gente e para o pessoal. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é um privilégio estar aqui e antes de me apresentar, eu quero parabenizá-los por este trabalho. Realmente a gente tem observado que vocês têm feito de uma forma descontraída, mas tratado de assuntos importantes, relevantes para a obra do Senhor, e vocês têm sido de uma forma contínua, né? Porque começar é fácil, agora permanecer fazendo esse trabalho não é fácil, porque vocês precisam de conteúdo, e não é fácil buscar conteúdo. Mas, graças a Deus, pela determinação de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Isso também é chamado, viu? E tem que ser feito com propósito. Amém. Eu sou o pastor Nivaldo Lopes, estou atualmente como pastor da nossa congregação lá em Santo André. Pela misericórdia do Senhor, estamos ali já há 7 anos, e eu, na verdade, tenho um chamado da parte do Senhor já há muito tempo. Eu fui consagrado ao ministério no dia 26 de setembro de 96. Vocês não tinham nem projeto de vocês ainda. Mas o Senhor me chamou muito novo, e eu tive ainda o prazer, né, na consagração que foi feita lá no Belenzinho. Quem esteve presente e trouxe a unção sobre a nossa vida foi o meu avô, de saudosa memória, pastor Joaquim Marcelino, juntamente com o pastor José Wellington. E ali nós começamos a nossa carreira ministerial. Mas antes disso, já que em Mauá eu fui consagrado ao diaconato em 86. Ainda era jovem, isso até gerou uma questão na igreja, porque normalmente naquela época, principalmente, não se separava obreiros ainda não casados, né? Mas naquela época nós fomos consagrados ao diaconato, depois em 91 ao presbitério, e em 96 fui levado a evangelista e depois 2003 ao pastorado. E pela misericórdia do Senhor temos tentado fazer o melhor para a obra do Senhor. Conhecemos todas as nossas limitações, mas nós temos que nos esforçar para cumprir o chamado de Deus, porque o propósito maior é que o nome de Cristo seja glorificado. Sou casado com uma linda mulher, minha esposa Kátia, que é bênção na minha vida. Às vezes as pessoas dizem que a esposa do pastor é 50% do seu ministério. Eu não concordo com isso. Na verdade, é 100%. Se você não tiver o apoio da sua casa, da sua família, principalmente da sua esposa, fica muito difícil você exercer um ministério. Mas quando você tem a família em volta, te dando apoio, porque existe um preço a ser pago, e esse preço não é fácil. Se você não tiver a família ao seu lado, te apoiando, te ajudando, renunciando muitas vezes coisas que você poderia fazer em família para estar envolvido com a obra, fica difícil exercer o ministério. Mas quando você tem o apoio da família, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, e não só dela, pela vida do meu filho também, porque o Lucas tem nos ajudado muito, é um menino muito abençoado, e eu agradeço a Deus pela minha família, que tem sido o apoio para que nós pudéssemos estar exercendo o ministério que Deus nos confiou. E estamos aí, fazendo a obra do Senhor, e eu quero agradecer o convite de estar com vocês. Amém. Fazer uma observação também, que todo mundo que a gente comenta com o senhor, que é da sua igreja, fala que o senhor é um excelente pastor. Então,
É um episódio propício que combina o seu chamado com realmente Isso é o bondade efetivo. deles. Pastor, o que é ter um chamado e um propósito na vida cristã? Maísa, essa pergunta ela é muito interessante e bem abrangente, porque é uma das coisas que mais me perguntam, né? Pastor, qual é o chamado que eu tenho? Pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Pastor, eu quero saber o que Deus tem para que eu faça na obra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, baseado até na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Jesus chama os seus discípulos, a primeira coisa que ele faz, ele chama os seus discípulos para estarem com ele. Dentro dos seus discípulos, ele vocaciona 12 para evangelizar no nome dele. Então, às vezes, nós ficamos muito preocupados em cumprir o chamado de Deus e nem sabemos qual é esse chamado. Mas antes de nós fazermos alguma coisa em prol do reino, é muito importante nós sermos o quê? Amigo de Cristo. Termos relacionamento com Ele. Às vezes nós ficamos muito preocupados em fazer alguma coisa, mas só nós vamos fazer com excelência o dia que nós vivermos uma vida de relacionamento e intimidade com Cristo. Nós, muitas vezes, nos preocupamos em fazer, antes de fazer. Nós precisamos ser. Para cumprir um chamado com propósito, nós precisamos ter um relacionamento com o dono da obra. E esse é Jesus Cristo. Por isso que ele diz, lá no Evangelho de Mateus, que você deve entrar no seu quarto, não é assim? Fechar a tua porta e falar com o Senhor, seu Deus. O que ele fala? De intimidade. Para que nós possamos cumprir o ministério com excelência, o chamado de Deus, não importa qualquer que seja, porque todos eles têm uma função no corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós temos que ter sensibilidade à voz do Espírito através de um relacionamento íntimo com Deus. Não adianta eu ficar procurando fazer alguma coisa enquanto eu não conheço o dono da obra ou então eu não tenho intimidade com ele. Então, o meu conselho, às vezes as pessoas, pastor, como é que eu descubro o meu chamado? Eu falei, é simples. Primeiro, busca se relacionar com Cristo. E o Senhor vai direcionar as coisas mediante o seu querer. Porque, mais do que nós mesmos, Ele conhece as nossas aptidões, Ele conhece o nosso potencial. E Ele sabe aonde nós nos encaixamos melhor no seu corpo. Então, isso é importante. Antes de fazer alguma coisa, é buscar ser amigo. Vós não sereis mais meus servos, mas vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo não, o amigo tem intimidade. Então, meu conselho para vocês, primeiro conselho nesta manhã, né? Busque ser íntimo de Jesus, busque se relacionar com Jesus. Eu estava pensando sobre isso e permitam-me trazer o exemplo de Adão. Olha como que era interessante. A Bíblia diz que todas as vezes, todos os dias, ao virar da tarde, o Senhor se apresentava para Adão para ter um momento de intimidade com ele. Aí, né, às vezes a gente vai viajando, né? O que Deus falava para Adão? E aí, Adão, como é que foi o seu dia? Passou bem? Sentiu falta de alguma coisa? Né? Mas o importante é que a coisa que é clara para nós é o seguinte: Adão sabia que todos os dias Deus viria para ter um relacionamento com ele, um momento de intimidade, um momento de amizade. E ele esperava o Senhor todos os dias. Então, é importante nós termos esta aproximação. Quando nós nos envolvemos nesse relacionamento com Deus, as coisas começam a fluir. E o chamado de Deus, que às vezes nem nós não sabemos, e as coisas acontecem. Eu me lembro, quando, muito jovem, eu fazia parte de um grupo de jovens lá de Santo André, da nossa igreja, e nós fomos fazer uma visita em Cubatão.
E eu não tinha facilidade em falar em público. Ao contrário, eu tinha medo disso aqui. E aí eu cheguei para o nosso líder, que hoje é o pastor Walter Rogato, que foi um mentor que me incentivou a começar a me envolver com a obra, e eu falei para ele: Walter, eu estou aqui para distribuir folheto, fazer o que vocês quiserem, mas não me põe para falar. Ele falou: não, fica tranquilo, está tudo bem. Chegou lá, eles dividiram o grupo. E eu fui para um grupo onde ele não estava. E fomos fazer um culto ao ar livre. E eu já comecei a ficar preocupado. Falei: meu Deus, se sobrar para mim, o que eu faço aqui? Pegar panfleto do outro lado da praça ali. Eu quase atravessei a rua para entregar folheto do outro lado. Mas aí, o irmão que estava dirigindo: nós temos um jovem aqui de Santo André que vai nos trazer uma palavra. Vocês não têm noção como foi a primeira experiência. Dava choque na minha mão o microfone. Mas ali eu comecei a desenvolver algo que eu até então não sabia que eu tinha. Porque na minha adolescência, eu era um adolescente muito tímido. Eu queria participar das coisas, mas sempre nos bastidores. Igual o Lucas, assim, meu filho, sabe? Ele gosta de participar, mas ele nunca quer aparecer. E aí, eu acabei descobrindo que Deus tinha algo na minha vida que eu mesmo não sabia. E aí, nesse momento, eu estava muito envolvido com a obra do Senhor. Jesus tinha me batizado com o Espírito Santo, e as coisas começaram a fluir na minha vida. E Deus foi me usando. Então, como conselho a vocês, antes de buscar fazer alguma coisa ou descobrir o chamado que nós temos, vamos ser amigos de Jesus. Vamos buscar intimidade com Ele. E as coisas começam a fluir na nossa vida da forma com que Ele quer. Amém. E Ele faz sempre o melhor, porque Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Amém. E, pastor, então, assim, a minha vocação tem ligação com o meu chamado, com o meu propósito? Sem dúvida nenhuma. Deus, através do nosso chamado, Ele nos vocaciona e Ele usa as nossas habilidades, que às vezes a gente não conhece, para que o reino dele seja estabelecido. Então, Deus conhece a habilidade de cada um. Está lá o Mateus. A habilidade dele, muitas vezes nós não vemos. Nós estamos aqui, mas ele está atrás da câmera. Mas ele tem uma habilidade que nós não temos. E Deus tem direcionado isso para fazer a obra do Senhor e as coisas acontecerem. Vocês já estão há um bom tempo fazendo esses podcasts, e eu tenho certeza que vidas têm sido abençoadas. Amém. E o galardão não é só de vocês, não, também dele também, viu? Porque todos que estão envolvidos ou imbuídos, vocacionados pelo Senhor para fazer algo, recebem da parte de Deus o galardão. Amém. Agora, pastor, aproveitando que o senhor trouxe a Bíblia, eu queria que o senhor comentasse alguns chamados que ocorreram em personagens bíblicos, e também se tem algum personagem que você fala: nossa, esse chamado dele me marca muito, sabe? Um personagem em especial que você coloca. Todos os chamados bíblicos que nós encontramos trazem lições para nós, né? Se você for para Moisés, você vê que Deus vai preparando Moisés desde pequeno. Deus muda a história de Moisés, uma criança que estava condenada a ser morta. Deus leva ele para o palácio, para ele conhecer toda a ciência do Egito. Depois de 40 anos, Deus tira Moisés do palácio e leva ele para o deserto. Para quê? Para que ele tivesse um encontro com ele, que são os 40 anos que Moisés tem para ter experiência com Deus, e depois mais 40 anos para conduzir um povo. Vocês observam que o chamado, às vezes as pessoas acham o seguinte: não, Deus me chamou e já estou pronto. Não, existe processo. Eu fico muito preocupado com alguém que acha que tem um chamado, ou sente um chamado da parte do Senhor, e já sai fazendo. Calma, existe tempo para todas as coisas. Deus, que conhece a nossa estrutura e sabe para que Ele está nos levantando, Ele vai nos preparar para que naquele dia, onde Ele for estabelecer o seu chamado na nossa vida, nós estejamos preparados para isso. Moisés passa por fases até chegar o momento que Deus disse: Moisés, agora desce, vai lá e tira o meu... Mas, Senhor, eu sou o que sou, te enviou. Vai, porque eu sou contigo. Mas passaram o quê? 80 anos.
E às vezes a gente, não, senhor, 80 anos é muito tempo, dá um jeito aí. Não, pastor, o senhor me lembrou de um testemunho que eu vi na internet. Deu tudo certo depois na vida do irmão, né? Mas ele teve uma confirmação de Deus que era para ele ter uma vida na igreja, né? Pastorar essas coisas. No outro dia ele pediu demissão. Aí ficou sem trabalhar, sem nada. E ficou, não era o tempo dele pedir demissão ainda, nada. Essa é uma questão muito séria que você está abordando, e muitas pessoas, infelizmente, por precipitação, tomam atitudes que geram consequências, e essas consequências levam a frustrações. Deus falou, aguarda o tempo do Senhor. Não sai de uma forma atabalhada e já vai fazendo as coisas, pede demissão. Calma. Se Deus está no propósito, você não vai precisar nem pedir demissão, as coisas vão fluir na sua vida. A gente tem que entender que não é porque Deus nos chamou que a gente tem que já sair. Guarda no coração e espera o tempo de Deus, e as coisas acontecem. Eu conheci muitos obreiros que acabaram se frustrando e encerraram a sua carreira ministerial. Por quê? Porque eles foram de uma forma muito abrupta em cima do chamado, né? Fizeram o que você fez, que você acabou de comentar, né? Não foi o que você fez, mas que você acabou de comentar. Não né? fez, não. E Tô com meu freguinho aqui, pastor. depois pagaram um preço muito alto, e por causa desse preço acabaram se frustrando e não conseguiram desenvolver o chamado de Deus na sua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? As coisas de Deus, elas são feitas da forma com que Ele quer. Por isso que eu disse, se nós temos intimidade com o Senhor, nós temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, e no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. E não acontece certas coisas aí que já acabam gerando dores, e dores que geram marcas, e marcas que levam a frustrações, e muitas vezes, por causa disso, aquilo que Deus tinha estabelecido acaba não acontecendo. Amém. E, pastor, entrando nesse assunto mais sobre o chamado para a pessoa, todo mundo nasce com um chamado? Tipo, todo mundo, sendo mais específico, todo mundo tem um chamado específico assim para a vida? Você nasceu para fazer isso ou não? Eu vou dizer para você uma coisa, Pedro. Todos nós temos utilidades. Eu costumo dizer lá na nossa congregação, ninguém nasceu para ser enfeite, e muito menos prego de banco, né? Porque tem gente que acha que ele não tem utilidade na igreja. Todos nós temos utilidade na igreja. O que nós precisamos é desenvolver isso, tá? E não importa o que é, porque às vezes a gente acha que o chamado está ligado muito ao holofote. Olha o chamado. Às vezes o chamado do irmãozinho que não aparece, né? Mas lá nos bastidores ele é intercessor, ele faz com carinho. Eu me lembro sempre de um fato que eu ouvi de um irmão que o pastor convidou ele para cuidar do banheiro da igreja. E um dia chegou um pastor, né? E antes de subir para o púlpito, ele foi. E aquele irmãozinho estava ali, disse, nossa, irmão, mas que banheiro cheiroso. Ele falou assim, desde o dia que o pastor da igreja me incumbiu de cuidar desse banheiro, eu cuido mais dele do que da minha própria casa. Porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para o Senhor. E ele zelava tanto daquele banheiro que estava um brinco, cheiroso. As pessoas... E vocês sabem como que é banheiro de igreja, né? Não é fácil. Mas aquele irmão, ele tomou para si como se fosse uma vocação dele, um chamado para ele cuidar e zelar, né, daquela parte da igreja. E ele fazia com tanto esmero, com tanto carinho, que Deus o abençoou. Então, todos nós temos um chamado da parte do Senhor, né? O que nós precisamos... porque tem gente que diz, não, eu quero só chamado para ser pastor, para ser pregador. Não sei. Eu digo sempre que... E aí eu vou entrar um pouco no ministério. Ministério não é carreira militar, onde você vai passando o tempo e vai galgando posições. Eu conheço pessoas que exercem muito bem o ministério do diaconato, mas quando é levado ao presbitério, ele se apaga. Ele recebe muito bem, ele trata muito bem a igreja, ele é uma bênção, todo mundo elogia. Daí você pega um obreiro e diz, nossa, o irmão fulano, né? Olha como ele é um ótimo diácono, vamos colocar o púlpito? E leva ele para o presbitério, chega lá, ele apaga.
ele não é mais diácono, não faz aquilo que ele fazia tão bem, e ele não consegue exercer um ministério de presbítero. Então, não importa se eu estou 20, 30, 40 anos, se eu estou fazendo para o Senhor, em prol da obra e do reino de Deus, que eu continue fazendo. Por quê? Porque o galardão vem do Senhor. A gente não tem que ficar preocupado. Ah, pastor, eu já estou tanto tempo como diácono, e o pastor não está vendo que está na... Não. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Eu me lembro de uma história também que eu vi, de uma irmãzinha que chegou e falou, pastor, eu queria tanto trabalhar para a obra do Senhor, mas eu não sei fazer nada. Daí o pastor olhou para ela e falou assim, mas nada, irmã? Pastor, sabe o que eu faço bem? Bolo. Eu falei, então está aí teu ministério, irmão. Como assim, pastor? Faz o seguinte, faz um bolo muito gostoso, convida as tuas amigas, leva na tua casa, faz um chá com elas, e daí você ora, você fala do amor de Cristo, você está exercendo o seu ministério. Ele disse, é assim, pastor? É. Então, nós precisamos ver as aptidões que nós temos e aquilo que Deus tem nos vocacionado para fazer a obra do Senhor. Todos nós temos uma chamada de Deus para fazer algo dentro da casa do Senhor. Afinal de contas, o desejo de Cristo, o desejo do Senhor é dar galardão a todos. Agora, depende do nosso esforço, do nosso esmero e também entendermos aquilo que Deus quer de nós. Amém. Amém. Pastor, então, é possível dizer não ao meu chamado? É possível. E alguém pode se chocar com uma resposta dessa. Porque nós não somos robotizados. Não é porque Deus olhou para o Vinícius e disse, Vinícius, você vai ser músico. O Vinícius precisa aceitar o chamado de Deus. Eu conheço pessoas que relutaram contra o chamado do Senhor e outros que não aceitaram. E Deus não força a porta em ninguém. Só que existe um preço. Quando Deus chama-nos, não é uma forma punitiva, ao contrário, é uma forma abençoadora, porque Ele conhece o potencial que nós temos, e Ele sabe que nós podemos ser útil ao reino, e através desta utilidade ao reino do Senhor, um dia Ele quer nos galardoar, nos presentear por aquilo que nós fizemos em prol do reino. Então, Ele é uma convocação, né? Aí nós podemos ver aí, essa semana ainda saiu a convocação da seleção, né? E aí, eles são obrigados? Alguém pode dizer, não, eu não vou para a seleção? Pode. Só que ele vai perder a oportunidade. Outro vai no lugar dele, não vai deixar de representar, né, o país dele. No entanto, aquele que abrir mão do seu chamado ou da sua convocação, perde também o direito do reconhecimento. Então, é possível? É. Mas, aí é um conselho meu. Se Deus te chamou, aproveite a oportunidade. Tudo se tem um preço a pagar. E eu costumo dizer, pagar um preço na direção do Senhor é uma coisa, pagar um preço sem a aprovação do Senhor é outra. Então, já que nós já pagamos um preço e nós sabemos muito bem disso, então, que nós paguemos um preço dentro do propósito de Deus nas nossas vidas, porque daí tem recompensa. Pastor, e fica nesse assunto aí da comparação da seleção brasileira. Achei muito boa. Tem gente que já teve jogadores que disseram não para a seleção. E normalmente depois não são mais convocados. É a mesma coisa com Deus? Se eu disser não para um chamado, eu não sou mais chamado para nada? Eu creio comigo que Deus, ainda pela sua misericórdia, Ele insiste. Mas também chega um momento que Deus também, Ele toma uma atitude, né? Nós sabemos que as pessoas, daí vamos voltar ao exemplo da seleção, se ele abre mão, normalmente se cria um estigma em cima dele e ele é colocado à parte e ele não é lembrado mais nas próximas convocações. Deus não. Deus, ele é misericordioso, porque, como eu disse para vocês, o ministério é bênção na nossa vida. E Deus quer nos abençoar. Então, ele insiste. Mas se a pessoa permanecer naquela posição, Deus convoca outro, né? E ele estabelece outro plano. É um exemplo... Talvez esteja falando besteira, mas o senhor já me corrige. É o Jonas, né? Que no momento disse não para o chamado dele, mas depois... É o preço que eu disse para vocês, tá? Deus estabeleceu, Deus chama Jonas para poder cumprir uma missão.
Ele convoca Jonas para cumprir uma missão. O que Jonas faz? Foge. Só que daí Deus vai tratar com Jonas. Ah, pastor, por que Deus foi tão duro? Deus não foi tão duro. Deus fez com que Jonas revisse a sua atitude. Agora, se estivesse lá na barriga do peixe, ele falasse, não vou, não adianta me pôr para fora, porque eu não vou. Ele tinha morrido dentro da barriga do peixe. Está entendendo? Então, ninguém é obrigado. Deus não pega ninguém e empurra para fazer. Não. Na verdade, ele chama, ele convoca, né? Agora depende da atitude de cada um e da aceitação. Deus não força a porta de ninguém. Amém. Pastor, a gente já comentou um pouco, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre o que fazer enquanto o meu chamado não acontece. Isso para os dois casos. No caso, eu sei o meu chamado, só que ainda não é o tempo, e eu não faço ideia de qual é o meu chamado, mas o que eu faço enquanto isso? Como eu já disse, e vou reforçar, o que nós precisamos neste processo de aprendizado, neste processo onde Deus vai lapidando as nossas vidas. Observem vocês, né, apesar de nós termos falado só sobre Moisés, mas todos os homens na Bíblia que foram chamados, Jeremias, quando foi chamado, ele disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não estou preparado para isso. Né? E Deus trabalhou na vida de Jeremias. Jeremias foi um dos profetas mais influentes da sua época e que mais intimidade tinha com Deus, diferente dos falsos profetas que existiam nessa época, que estavam preocupados em satisfazer o ego dos homens. Jeremias estava preocupado em fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque Jeremias tinha intimidade com Deus. Jeremias conhecia a sua posição, as suas limitações. E isso é importante. Nós temos que entender que todos nós somos limitados. E é o Senhor quem nos capacita. Mas, para isso, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E aguardar o tempo dele. Aguardarmos o tempo do Senhor. E, como eu disse, as coisas vão fluindo na nossa vida. Pelo menos na minha vida foi assim. Não é que eu... Não, quando eu vi, as coisas foram acontecendo. E Deus foi me levando, e eu fui fazendo a obra do Senhor. Estou aí até hoje, pela misericórdia do Senhor, fazendo a obra do Senhor, vocacionado. Eu disse até esses dias atrás, um tempo, eu senti o desejo, né, de fazer mais o trabalho de evangelista. Né? Eu não sei se vocês conseguem diferenciar o trabalho de um evangelista e de um pastor dentro da igreja. Pode explicar. Eu vou explicar para vocês. Até para o nosso público também. Fazendo uma analogia. Né? Porque muitas vezes, pastor, qual é a diferença do evangelista e do pastor? Né? Mas a gente vai tentar explicar. Quando nós vemos um trem, uma locomotiva, existem duas pessoas importantes nessa locomotiva. Quem são? O foguista e o maquinista. A locomotiva ela só anda se ela tiver essas duas pessoas. O que o foguista faz? Ele alimenta a caldeira, ele põe fogo. Agora, se só o foguista for alimentando, o que vai acontecer? O trem vai descarrilhar. Então, precisa do maquinista, que é aquele que conduz o trem, né? Direciona o trem. Então, a posição do pastor e do evangelista dentro da igreja é mais ou menos isso. O evangelista é aquele que põe fogo na igreja, sabe? Aquele que traz aquelas palavras abençoadoras, tal. Existem muitos itinerantes, passam por aqui e vai embora. Mas aí quem fica para poder cuidar? É o pastor. O pastor que vai direcionando a igreja. Né? Então, a importância do ministério, e por um tempo o Senhor me usou muito, né? Como evangelista, eu pregava nas congregações, nas igrejas, tinha convite e tudo mais. Até aconteceu um fato que eu vou compartilhar com vocês. Eu fui numa igreja, até na época acompanhado do conjunto que minha esposa fazia parte, né? E não era da Assembleia de Deus, mas foram convidados. E aí o pastor chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor prega por revelação? Daí eu disse, eu prego a palavra. Ele falou assim, então tá bom, pastor. Aquele irmão lá vai pregar hoje porque ele prega por revelação. E me deixou sentado.
São coisas que a gente vê por aí. Graças a Deus que o nosso ministério, pela estrutura que ele tem, a Assembleia de Deus, pelos anos que tem, a firmeza, essas coisas não acontecem. Mas só para vocês verem as coisas que acontecem por aí. Então, por um tempo, eu preguei muito. Né? Não que eu não pregue, eu continuo pregando pela misericórdia do Senhor, mas hoje eu entendo que a minha vocação maior é pastorear, é cuidar do rebanho do Senhor. E não existe pastor sem rebanho. Não é mesmo? Então, para que eu possa exercer o meu ministério, o chamado de Deus, com um propósito de conduzir o rebanho de Cristo, tá certo? Eu preciso estar vocacionado para aquilo. Então, são coisas que vão acontecendo e, de repente, eu senti que o meu ministério começou a mudar um pouco. Né? Eu deixei de ser aquele evangelista e passei a ser aquele pastor, onde a preocupação nossa é maior com o rebanho. A minha preocupação hoje é saber se os irmãos estão bem. E é uma das coisas que Deus nos dá e Ele nos capacita. Quando eu chego na igreja, só de olhar para os irmãos, eu sei se eles estão bem ou se eles não estão. Né? E daí, com uma forma carinhosa, a gente chama, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele aguça alguns sentimentos que a gente não tinha. Né? Esses dias alguém falou assim, pastor, mas como é que o senhor consegue guardar o nome de todo mundo da sua igreja? Pastor que não sabe o nome das suas ovelhas, não é mesmo? Está certo que tem igrejas grandes, né, que é difícil, mas graças a Deus lá a gente ainda consegue controlar e a gente sabe o nome dos irmãos, né, porque isso gera uma comunhão mais próxima. Né? As pessoas, elas gostam de ser tratadas na sua individualidade. E é interessante porque o próprio Cristo, ele nos trata na nossa individualidade. Ele chama a todos, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Né? Mas quando ele vai nos tratar, inclusive para o chamado, nós somos únicos. É por isso que cada um tem um chamado diferente. Deus não chega assim, eu quero todos vocês para isso. Não, para você eu quero isso, para você eu quero aquilo. Por quê? Nós somos um corpo. E esse corpo ele tem várias funções, mas tudo voltado para um benefício só. Amém. Pode falar. Não, pastor, é que nós falamos até agora de 3 coisas, né? Vocação, propósito e chamado. Teria como o senhor, assim, os 3 juntos são parecidos, tem uma grande diferença entre eles? Teria como... Então, vamos falar um pouquinho sobre chamado, vocação e propósito. O chamado, né? Primeiro, o Senhor nos chamou para sermos seu amigo. Né? Deus nos chamou para isso. Depois, Ele nos vocacionou. Foi isso que o Senhor fez com os discípulos. Ele chamou todos para estarem junto dele, para serem amigos dele. Depois, Ele vocacionou 12 para fazerem, né, a sua obra e anunciarem o seu reino. E qual era o propósito? Justamente que o nome de Deus fosse glorificado, que o reino fosse anunciado. Então, é uma sequência da outra. Chamados pelo Senhor, Ele nos chama. Quando nós nos aproximamos dEle, quando nós buscamos um relacionamento verdadeiro, fiel, íntimo com o Senhor, aí Ele começa a nos vocacionar. E aí diz, você eu quero para isso, você eu preciso na obra para isso, você eu preciso para isso. E ele vai construindo um corpo com as suas funções. Tá certo? Agora, qual é o propósito? O propósito é trazer vida para a igreja. Né? O propósito é que Deus seja glorificado em tudo. Quando Paulo escreve lá em Colossenses, no capítulo 3, diz, tudo quanto façais, quer em palavras ou quer em conduta, façais para a glória do Senhor, para a glória do Pai. Então, tudo quanto nós formos fazermos, nós temos que entender o seguinte, o propósito é que Deus seja glorificado e que o reino de Cristo seja estabelecido. Não é para poder me vangloriar, para dizer, não, eu faço, tá, eu... Não, jamais, ao contrário. Quanto mais o reino de Cristo seja expandido, o nome do Senhor seja glorificado, que eu diminua. Não foi isso que Paulo falou? Então, agora, infelizmente, tem muitas pessoas que perdem o rumo, sabe? E eu lembro de um fato que me contaram,
de um pregador que foi numa igreja, e aí, pela misericórdia do Senhor, ele trouxe a palavra, a igreja recebeu bem tal, e pegou fogo, e acabou o culto, ele foi para o banheiro. E ele comentou com um outro amigo dele, e tinha um irmão ouvindo, e disse, fazia tempo que eu queria fazer isso. Daí o irmãozinho que estava lá disse, então não foi o Espírito Santo que fez, foi o Senhor? Nós temos que entender que tudo que acontece dentro do reino, tá? O propósito é para a glória do Senhor. Nós só somos instrumentos na mão do Senhor. Se não for Ele, se não for por Ele e se não for para Ele, nada tem valia. Nós precisamos entender que o reino de Deus é diferente do que acontece no mundo secular. No mundo secular, a gente busca reconhecimento, valorização, e não está errado. Mas é no mundo secular. Por isso que eu costumo dizer que eu separo muito bem a minha profissão, até nem falei para vocês, né? Da minha profissão, da minha vocação. A minha profissão, eu estou... Agora vai ficar ruim. Há mais de 40 anos dentro de TI, né? Na tecnologia de informação. Eu trabalho nessa área há muitos anos, né? Pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos abençoado. Hoje sou executivo numa empresa, estou há 32 anos lá, cuidando de toda a parte sistêmica da empresa. É uma empresa de manufatura, então, chão de fábrica, toda a parte, todos os processos, estamos lá, mas essa é a minha vocação, é onde eu vou buscar o meu ganha-pão. Essa é a minha profissão. A minha vocação, hoje, é pastorear o rebanho de Cristo. E eu não misturo as coisas, até porque são bem diferentes. Tá? Os funcionários que eu tenho lá, eu trato como funcionários, tá certo? Eles estão debaixo da minha tutela, né? E aí as formas de se tratar é diferente. Agora, o rebanho de Cristo, eu não posso tratar como eu trato meus funcionários. E eu tenho que saber disso. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Não. O rebanho de Cristo não deve ser tratado como você trata dentro de uma empresa de pessoas que são subordinadas a você, né? Quanto mais nós temos responsabilidade da igreja, mais servo nós somos. Às vezes alguém diz, pastor, como é que o senhor aguenta isso? Eu aguento porque eu estou fazendo para o Senhor. E machucar um daqueles que o Senhor chamou, eu prefiro me machucar a mim mesmo. Amém. Amém. Pastor, eu vou colocar uma situação hipotética. Não, mas é simples. Aproveitando o gancho. 5 minutos fazendo. Mais complexo do que cálculo 3. Ai, meu Deus. Mas, então, eu vou dar um exemplo de mim. Eu não canto nada, pastor, nada. Só para os meus pais e no chuveiro. E olha lá, hein? Os pais dela mandaram parar os pais dela com protetor auricular enquanto ela tá cantando. Fazendo bullying, pastor, você viu? Não pode. Tá, eu não canto nada, mas meu sonho é ser cantora na igreja, cantar assim para as pessoas, para Deus, né? Mas tipo as pessoas... Cada vez melhor. Mas as pessoas serem tocadas. Eu quero que Deus me use, porque eu vejo uma irmã cantando e ela canta, nossa, olha só, ela é usada por Deus, eu quero que Deus me use dessa forma. Só que eu não canto nada. Coitado de mim, quem vai me ouvir? Então, tipo, o Senhor falou que a vocação, ela tá ligada com o chamado, com o nosso propósito. Então, só que eu não tenho vocação. Olha a minha voz. Tipo, coitado de mim. Só voz não é ruim assim também, não, mas... Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, é só o caso. Não, assim, eu realmente, eu não tenho vocação para isso, mas é porque às vezes, tipo, tem pessoas que querem muito, por exemplo, ser um pastor, um pregador, só que elas não têm essa vocação. Mas Deus pode, tipo, capacitar essas pessoas? Pode. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Minha família é família de músico. Meu pai era músico, minha mãe era música. Meus irmãos, nós somos em 4, os 3 foram músicos e eu tentei ser. Tentei ser. Eles vão se compadecer agora. Mas eu observei, tá, que eu não tinha tanta aptidão assim. Até porque, para você ser músico, você tem que se esforçar muito. E, para você se esforçar, você tem que gostar muito disso, né?
E eu não gostava muito. Só que tem uma coisa que eu achava maçante, era ficar batendo bona. Eu fiquei naquela edição 46, né, que tinha no Bona, não sei se ainda o método continua o mesmo. Eu fiquei, foi meses, porque eu não estudava. E quando chegava para poder bater a lição, eu não passava. E eu comecei a entender que não era para mim, né? Eu achava bonito, como eu acho até hoje. Mas eu acho que não foi para mim. O meu chamado foi outro. Mas eu fui entender com o passar do tempo. Agora, se você tem esse desejo, tá? Primeira coisa, ora o Senhor, porque Ele cumpre o desejo do nosso coração. E faça a sua parte. Primeira delas é fazer aula de canto, não é mesmo? Então, faça a sua parte, se esforce, mas ore ao Senhor. Senhor, o meu desejo é esse. E Deus cumpre o seu desejo. Deus pode te usar em outras coisas, mas Deus vai te conceder isso também. Por quê? Porque é um desejo do seu coração. E Ele sabe que o desejo do seu coração não é para que você seja reconhecida como uma grande cantora. Não. É para que Deus te use através do louvor para ministrar sobre vidas. Não é isso que você diz? Sim. Então, se você tem este desejo, Deus cumpre o desejo do seu coração. Agora, Deus pode te usar para outras situações dentro da igreja também, que vai ser bênção. Tá? Agora, vai depender do seu esforço e da sua intimidade com Deus, para que Ele atenda o seu pedido. Eu lembrei disso, pastor, porque teve um culto. Não, gente, a minha vocação não é isso. Não é isso, mas é porque eu lembrei de um culto até, foi de Ano Novo. E eu lembro que uma irmã deu um testemunho que me marcou muito. Tipo, faz 5 anos atrás, mas ficou marcado. Porque ela falou assim que, quando ela era mais nova, ela tinha o desejo de ser usada por Deus nessa área assim, da música. Ela queria ser regente. Só que a voz dela era muito feia. Ela falou, muito feia. E ela falou, meu Deus, como? Como? Tipo, não dá. Só que Deus capacitou ela. Amém. E ela se tornou regente. Então, esse testemunho me marcou muito, porque eu acredito que tem pessoas assim. Não, e eu creio também. Deus faz isso, aquilo que eu disse. Deus cumpre o desejo do nosso coração. Principalmente quando o propósito, e voltamos na questão do propósito, é que o nome de Deus, o nome de Cristo seja glorificado. Então, Deus cumpre. Aquilo que eu disse, peça ao Senhor, Ele pode lhe dar, tá? E faça a tua parte, né? Para sermos um bom cantor, nós precisamos fazer aulas de canto. Então, aquilo que compete a você, busque fazer. Aquilo que compete ao Senhor, Ele vai fazer e realizar o seu desejo. Amém. Pastor, que nem a gente falou de Moisés, acho que é que nem o caso de Moisés, né? No começo, nem ele queria, porque ele não se sentia capaz, né? Sem dúvida. Aí, Jeremias também, né? Deus foi dando... Mas aí... eu acho, só para complementar, acho que o mais interessante aí é que, tipo, às vezes as pessoas acham assim, se Deus me chamou, Deus vai me capacitar totalmente. Lógico, Deus pode fazer, igual Ele fez com Moisés e tudo mais. Mas, igual o Senhor falou, tem formas de você aprimorar para melhorar o seu chamado com Deus. Dúvida. Não é você, foi chamado alguém. Ok, vou ficar sentado e esperar acontecer. Né? Foi o que aconteceu comigo. Para mim, estudar música é maçante. Participar de ensaio é maçante. Então, eu abri mão. Por quê? Porque eu não queria pagar esse preço. Entendeu? Então, Deus me usou de uma outra forma, me conduziu para um outro ministério, né, para fazer a vontade dele. Mas por quê? Porque eu abri mão disso. Eu acho muito bonito para os outros, mas eu mesmo não tenho paciência para isso, né? E isso é importante nós entendermos. Agora, o mais importante, né, é nós nos colocarmos para fazermos a vontade de Deus e que o nome dele seja glorificado. Se eu tenho o desejo de fazer algo, eu acho bonito e eu quero, que é o caso da Maísa, busca o Senhor que o Senhor te dá. Agora, qual é o propósito? Essa é uma questão. Esses dias eu estava conversando com um pré-adolescente lá na igreja, na nossa congregação, e ele veio, me abraçou e disse, pastor, eu quero sentar naquela cadeira. E apontou para a minha cadeira. Eu falei, que bênção, que bênção. Mas para que você quer sentar naquele lugar? Porque eu quero mandar. Eu falei, então, meu filho, esquece. Se for esse seu propósito, Deus não vai te colocar lá. Agora, se for para cuidar do rebanho de Cristo, para ser bênção para a igreja, aí Deus cumpriu o desejo do seu coração.
menino novo, tá, né? Ele acha que pobre dele, ele não sabe, né, nada. Mas, para você ver, tem muita gente, né, que deseja, mas não é porque ele quer que o nome de Cristo seja glorificado, porque ele quer estar em evidência. Né? E vem um cantor, né? E a pessoa trata bem, leva para o púlpito e tal. Diz, nossa, a pessoa eu cantando igual fulana, ou eu cantando igual ciclano, eu pregando. E aí, mas para que você quer? Qual é o propósito? Ah, não, porque aí eu vou ser reconhecido, vou ser tratado bem. Ó como eles... Aí Deus não está nesse negócio. Agora, se for para que o nome de Cristo seja glorificado, exaltado, e o reino de Deus seja estabelecido cada vez mais, aí Deus cumpre. Pastor, tem muitas vezes que o discurso é muito bonito, né, assim, da pessoa, mas se não acontece do jeito que ela quer, se no final ela não está aparecendo, muitas vezes a pessoa... Desiste. Se ela viu que não é aquilo, né? Porque muitas vezes você vai atrás de algo para fazer, mas você está procurando o reconhecimento. E tudo, irmãos, tudo existe um preço para pagar. Às vezes a gente olha para um pastor, né? Nós tivemos aí o nosso Conjademo, foi uma bênção, né? Os predetores que tiveram aí, diz, nossa, Jesus, como prega bem aquele baixinho, né? Que maravilha. Mas qual é o preço que ele paga? Será que nós estamos dispostos a pagar? Quantas horas de meditação ele tira para poder preparar uma palavra, pedir da parte do Senhor? Quantas horas de oração ele tira? Quais são as batalhas que ele enfrenta no mundo espiritual para que ele possa ser canal de bênção? Isso nós não vemos. E aí nós, nossa, Senhor, eu quero ser... Cuidado. Tá, existe um preço. Se for propósito de Deus, e se for... A vocação do Senhor, o chamado de Deus e o propósito para o reino, você vai até o fim. Mas se não é, para no caminho. E esse é o grande problema. Diz, nossa, fulano parou, desistiu. Me lembrei de um fato agora, para vocês verem como a vida ministerial não é fácil. Um pastor, né, pastoreando uma igreja, mas muita luta, muita prova, muita perseguição, infelizmente, o reconhecimento muitas vezes não vem, e ele estava cansado, e ele chegou para o Senhor e disse, Senhor, parei, e para provar que eu parei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para uma casa, dessas casas de mulheres, né? E ele pegou e deixou as coisas, tirou a roupa tal, e saiu andando pela cidade, encontrou uma casa dessas, e entrou, sentou lá no cantinho, a luz bem fraquinha, né? Aí, de repente, veio uma pessoa atender ele, uma garçonete. Ela olhou e disse, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E falei, meu Deus, me reconheceram. Ele olhou para ela assim, eu vim te buscar, porque Jesus te ama. Ela era desviada. Mas ele falou, meu Deus, eu fui me esconder, né? E no final... Por quê? Porque ele era vocacionado, pediu perdão ao Senhor e ainda conseguiu levar a moça de volta para a igreja, porque a moça começou a chorar, pediu que ele orasse, ele orou por ela, e aí eles saíram daquele lugar. Né? Mas o intuito dele inicial era dizer, não, parei, não vou mais. Né? Tem um outro fato de um pastor que foi dizer, e para poder dizer que eu parei mesmo, eu vou passar no bar e vou tomar. Né? Quando ele pegou, daí um outro bêbado que estava lá, né, virou e falou assim, pastor, você não pode beber isso. E ele disse, meu Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. Então, quando nós somos vocacionados pelo Senhor, Deus, na sua misericórdia, Ele conhece as nossas limitações, porque não é fácil, gente. A batalha é grande, mas quando Deus está conosco, a gente vence no nome de Jesus. Amém, pastor. Pastor, o senhor falou um pouco também sobre a nossa profissão secular, né? Tem em alguns casos, que é possível juntar a profissão secular com benefício à igreja também? Óbvio, não necessariamente, na verdade, não nas horas do trabalho normais, tipo pós o trabalho, ou de fim de semana, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Nós somos sal nessa terra e luz neste mundo. E aonde nós colocamos o nosso pé, nós somos representantes do reino de Deus. Então, o que a gente precisa entender é que nós temos que estar preparados sempre. E Deus pode nos usar a qualquer momento. Quantas pessoas nós não conhecemos que, através da sua profissão, eles são bênção para a igreja de Cristo?
Quantas pessoas nós não conhecemos que, através da sua profissão, eles conseguem levar o Evangelho de Cristo? Esse tempo atrás, eu estava ouvindo um testemunho de uma enfermeira, que ela trabalha no hospital. E ela disse que muitas vezes ela entra no quarto com um propósito, né, de fazer a medicação e tal, mas, de repente, Deus caminha para outro, sabe, de uma outra forma, e ali ela começa a conversar com o paciente, e ela ministra sobre a vida do paciente, ela ora, e Jesus já curou pessoas. A profissão dela é ser enfermeira, mas também ela está vocacionada para anunciar o Evangelho de Cristo. Tudo, Paulo diz, tudo quanto nós formos fazer, independente se é na vida secular, na nossa profissão, dentro das nossas casas, tem que ter propósito. Às vezes a gente acha que o chamado está restrito dentro da igreja. Não, só que se faz dentro da igreja é chamado. Não! Não! Na verdade, o nosso chamado está muito mais para fora do que para dentro. Agora, tudo quanto nós formos fazer tem que ter um propósito de servirmos a obra do Senhor. Então, é possível sim e devemos fazer isso. Eu tenho tido experiências lá na empresa, e a gente precisa ser prudente, é muito importante também enfatizar isso, porque eu já tive problemas lá na empresa também, porque eu apresentei alguns irmãozinhos lá, né, e daí me chamaram lá no departamento e disse, conversa com o seu irmãozinho lá, porque trabalhar que é bom ele não quer, só fica falando da igreja aí, falando, né, e não é assim, né, nós temos que ser prudentes. Né? Fomos contratados para trabalhar, vamos fazer o nosso trabalho com excelência, que as pessoas que nos observem que nós fazemos tudo com excelência. Por quê? Porque nós somos representantes de Cristo. Agora, às vezes, na hora do almoço, alguém me procura e diz, Nivaldo, estou tão aflito, rapaz, faz uma oração por mim, eu encosto lá no canto, eu oro, trago uma palavra, dou aconselhamento, às vezes eu pego o contato, depois eu ligo, né? Por quê? Nós somos observados. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Agora, nós precisamos fazer tudo mediante muita ordem, muita decência, e entendermos que Deus tem tempo para todas as coisas. Tá? Mas podemos ser, sim, e todos devem ser. Amém. Então, pastor, foi muito bom essa nossa conversa, muito bom mesmo, aprendi muito. Vai tentar cantar agora, Mai? Não. Dá uma palhinha para ver se já... E, pastor, o senhor quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo o senhor, que está assistindo? Eu quero agradecer primeiro esse momento que passei com vocês, foi muito bom, foi algo descontraído, mas que traz uma reflexão muito importante. E o recado que eu deixo para quem estiver nos vendo e ouvindo, que antes de você se preocupar em fazer algo para o Senhor, busque ser íntimo dele. Antes de fazer, nós precisamos ser. Ser o quê, pastor? Amigo de Cristo, amigo de Deus. Termos relacionamento com ele, sermos íntimos, porque aí o restante flui na nossa vida. A vocação, o propósito. Por quê? Porque nós estamos próximos ao Senhor. Eu fico muito preocupado com pessoas que se envolvem tanto com o fazer e esquecem de ser. Nós temos encontrado muitas pessoas hoje em dia que, por causa da obra, por causa da necessidade, ele se envolveu de uma forma tão grande que hoje ele não se sente mais. Ele faz, mas não se sente mais. Eu não vou citar a fonte, mas tem um pastor muito amigo meu, gente, dentro da minha casa, que ele foi pregar numa igreja. E ele chegou lá nessa igreja e pregou, Deus usou ele. Depois o pastor disse, passa no meu gabinete. E ele foi no gabinete do pastor e ele disse, eu quero que você ore por mim. Eu disse, está bem, pastor, eu vou orar pelo pastor. Ele falou assim, não, mas eu vou te dizer algo mais. Eu estou tão envolvido com a obra, é construção, é atendimento social, é resolver um problema familiar, é as finanças da igreja. Eu estou tão envolvido com a obra que eu não tenho tido mais tempo para sentir a presença de Deus. E eu estou me sentindo muito vazio, porque tanta coisa para fazer, mas eu não me sinto mais amigo de Deus. E eu quero voltar a sentir
o que eu sentia lá atrás. Quando eu não fazia tanto, mas eu tinha comunhão, tinha momentos com Deus, e isso me chamou muito a atenção. Vamos fazer a obra do Senhor, sem dúvida, porque precisa ser feita. Mas mais do que fazer a obra do Senhor, eu preciso ter relacionamento com Ele. Porque quando eu tenho relacionamento com Deus, todas as coisas são acrescentadas na minha vida e o nome de Cristo é engrandecido. Então, meu irmão, minha irmã que está nos vendo e nos ouvindo, busque cada vez mais intimidade com o Senhor. Seja realmente amiga ou amigo de Cristo. E daí você vai fazer a obra e Deus vai te abençoar grandemente. Muito obrigado por estar com vocês aqui. A gente agradece. Agradecemos. Eu vou fazer uma observação. Quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou, não vamos chamar alguém que vai falar e vai falar assim, se a irmã do Coque revelar para você, esse é seu chamado. E foi muito bom porque a gente nem citou isso. Porque, ainda mais a gente que é assembleiano e tem todo esse lance, né? Muita gente acha que o chamado só acontece se vier alguém com profecia e te falar e tudo mais. Então, realmente foi uma conversa muito boa e muito esclarecedora. Que isso pode acontecer? Pode. Claro que pode, mas o principal é ser amigo de Deus, ter a intimidade com Deus e isso vai fluir. Deus, como seu amigo, vai te mostrar qual é o seu caminho. Foi muito bom, muito obrigado E o que você mesmo. falou, Vinícius, é alguma coisa muito importante na vida de todos nós que somos chamados. Se você embasa todo o seu chamado em cima de uma profecia, tá? Quando você tiver as suas dificuldades, o inimigo vai tentar atingir a tua mente dizendo, será que foi de Deus mesmo? Será que Deus te chamou mesmo? Será que você não foi pela empolgação e porque a irmã falou dela mesmo? E aquela dúvida vai nascer dentro do seu coração e isso gera uma brecha onde pode gerar um momento de frustração e fazer você parar. Agora, quando a convicção vem de dentro de você, porque você sente na intimidade com Deus que você tem, que o Senhor te chamou para aquele propósito, vão vir as dificuldades, vão vir as lutas, mas você fala, não, eu tenho certeza, porque eu tenho convicção do meu chamado. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Amém. Então é isso, gente. Antes de encerrar, a gente também quer dizer que a Késia, ela não pôde estar, ocorreu um imprevisto, mas nos próximos episódios ela estará com a gente. E também sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente está como @glorificast. No YouTube, estamos no canal da Igreja IAD Mauá. E também no Spotify, que estamos como Glorificast. Tchau, gente. É isso aí, galera. Valeu. Tchau, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.